Ei, gente! Vocês estão bem? Espero que sim. Eu sou a Bruna Rodrigues, professora de História aqui no Me Explica Essa História, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje, História do Brasil, Primeira República. Pessoal, para esse vídeo não ficar muito extenso, eu dividi ele em 3 partes. No vídeo de hoje vamos falar sobre os aspectos políticos e econômicos da Primeira República. No próximo vídeo falaremos dos movimentos sociais e revoltas deste mesmo período. E no terceiro vídeo, a crise da Primeira República e o golpe de Vargas para assumir o poder. Beleza? Então vamos lá! Bom, primeiramente, essa nossa Primeira República, ela tem início em 1889, ano que o Marechal Deodoro da Fonseca lidera os militares, tiram Dom Pedro II do poder, colocando fim ali ao nosso império, ao nosso segundo reinado e proclamam a República, e vai até 1930, ano então que Vargas dá um golpe e assume o poder, colocando fim, então, ao período republicano. Essa Primeira República, ela às vezes é chamada também de República Velha. Por quê? Naquela época, não é que as pessoas falavam, Nossa, a gente vive na República Velha. não era isso que acontecia. Esse nome República Velha foi dado pelo Vargas, quando ele dá o golpe e assume o poder, na tentativa de diminuir a importância desse período que veio antes dele. Tipo assim, tudo que veio antes de mim foi coisa velha, é trem velho, e a partir de agora eu assumo um novo poder e vou dar uma nova cara pro Brasil. Mas ela tem então esse apelido de República Velha. A nossa Primeira República, então, é dividida em 2 fases. A primeira fase é a chamada República da Espada, que vai então de 1889 até 1894. Período então curtinho e que ganha esse nome porque os 2 presidentes desse período são militares. E dentro desse período, apesar de muito curtinho, tem algumas coisas importantes que você precisa saber. A primeira coisa é a seguinte: Brasil proclamou a República. Estamos de cara nova, não somos mais um império, uma monarquia. Do que a gente precisa então? De uma Constituição para legitimar aí as caras desse novo governo. E essa Constituição traz algumas coisas importantes que você precisa saber. Primeira coisa, a partir de agora o Brasil é um estado laico. Que isso significa? Não temos mais religião oficial. Houve pela primeira vez na nossa história a separação entre igreja e Estado. Nossa, Bruna, então o Brasil agora é ateu? Não acredita em Deus ou algo do tipo? Não. Basicamente, a gente permite o culto a todas as religiões e não assume uma para ser a oficial do nosso governo. E esse modelo aí se mantém no nosso país até hoje. Outra coisa importante, vamos assumir o federalismo como forma de Estado. O que isso significa? Temos um presidente da República, mas os governadores dos estados têm autonomia para governar. É claro que eles não vão governar na cabeça deles, porque existe um governo federal que é mais importante, que tem uma autoridade maior. Mas eles vão sim ter uma autonomia forte. Veremos que isso é uma marca, inclusive, desse período republicano. Vamos também adotar a tripartição de poderes. Durante o Império, a gente tinha um 4º poder, chamado de poder moderador. Lembram dele? Ocupado pelo próprio imperador. A partir de agora, República, não temos imperador. Tira então esse poder moderador e vamos ficar com a tripartição lá tradicional do Montesquieu: legislativo, executivo e judiciário. Outra questão super importante é a questão do voto na Primeira República. A partir de agora, o voto não é mais censitário. Bruno, o que é voto censitário mesmo? Era aquele voto no Império em que votava quem tinha renda. Estabelecia então um valor mínimo e votava quem tinha dinheiro. A partir de agora, o voto é universal. Top! Então o Brasil inteiro agora vai poder votar. Não. Na verdade, o voto vai ser universal, masculino, então as mulheres são excluídas, para homens então acima de 21 anos e os analfabetos são proibidos de votar. E aí eu te pergunto, entre Império e República, qual dos 2 períodos tinha
o maior número de votantes? E aí você pensa, claro que é república. República é super moderna, voto universal e etc. Não. A população votante era maior no Império. Sabe por quê? Porque a taxa de analfabetismo, ela não vai mudar do Império para a República. Vamos ter um número elevado de analfabetos. Mas, no Império, se eu fosse um analfabeto rico, eu votava. Na República, independente da minha situação econômica, se eu for analfabeto, eu não voto. Então, o número de votantes cai na República e cuidado então para você não cair nessa pegadinha aí que pode aparecer na sua prova. E por fim, esse voto era aberto, diferente do que a gente tem hoje, que o voto é secreto, ninguém sabe em quem você vota. Naquela época o voto era aberto e vamos ver que isso vai criar condições para algumas práticas aí que vão ser a marca desse período republicano. E com relação à economia dessa República da Espada, tem alguma coisa importante que eu preciso saber, Bruna? Tem. O Deodoro da Fonseca, querendo então modernizar o Brasil enquanto ele estava ali na presidência, vai contratar um ministro chamado de Rui Barbosa e ele vai colocar uma política em prática chamada Política do Encilhamento e que ele falava que ia dar muito certo, que o Brasil ia decolar igual um foguete, que a gente ia ser aí uma das maiores economias do mundo. E para isso, ele tinha duas ideias em mente. A primeira delas vai ser aumentar a fabricação de papel moeda, literalmente fazer mais dinheiro. E a outra estratégia seria facilitar o crédito para pessoas que desejassem investir no Brasil. Então, se você estava querendo começar uma produção de alguma coisa, abrir uma indústria, uma empresa, o Rui Barbosa ordenava então que os bancos facilitassem o crédito e o empréstimo para essa pessoa investir no Brasil. Gente, parecia muito bonito, mas deu tudo errado. Essa política do Rui Barbosa vai ter resultados catastróficos. Por quê? Aquela ideia lá de produzir mais papel moeda, por que ela não dá certo? Naquela época, todo o dinheiro que circulava era, na verdade, um referencial, um equivalente ao nosso Tesouro Público Nacional, que naquela época eram barras de ouro. Então, tudo que circulava era referente a uma porcentagem daquele ouro do Tesouro Nacional. Quando o Rui Barbosa orienta aí essa fabricação de dinheiro de forma desmedida, ela não vem com esse chamado lastro-ouro, que é o equivalente, então, do ouro nacional. O que isso vai gerar? O nosso dinheiro, na verdade, não vai ter a representação bruta do que ele é. E a nossa moeda vai desvalorizar. Então já vamos começar a República com a nossa moeda em baixa, extremamente desvalorizada. E aquela outra ideia lá do crédito fácil também não deu certo. Por quê? O que o brasileiro vai fazer? Vai fingir que quer investir no Brasil, vai dar ali nomes de empresas fictícias, vai pegar o dinheiro e desaparecer. Então a gente vai ter surgimentos de empresas fantasmas, que na verdade foram empresas ali fictícias, e calote aos bancos brasileiros, gerando aí um rombo orçamentário. Então o resultado disso tudo é que a gente já vai começar a República mergulhando de cabeça aí numa crise econômica que vai perdurar aí por todo o período republicano. Em 1894, então, colocando fim à República da Espada, a gente vai ter sendo eleito o primeiro presidente civil, que foi o Prudente de Moraes. E ele dá início, então, à segunda fase da República, segunda e última, que é a República Oligárquica. República Oligarca, oligarquia, governo de poucos. Tá, e quem são esses poucos? Tananã! Grande surpresa para todo mundo, a elite agrária do Brasil. Mais especificamente, a elite cafeicultora, que vai aí dominar a política brasileira durante esse período. Em termos econômicos, o que a gente pode falar sobre esse período aí da República Oligárquica, que vai então da eleição do Prudente de Moraes até 1930. Base econômica, o café. Até aí a década de 20, o início da década de 20, o café vai ser
o grande produto de exportação do Brasil e que vai gerar um retorno econômico super positivo. Vamos ter também um curto período de ciclo da borracha no início do século XX, inclusive legitimado em 1903 com a compra do Acre, através do Tratado de Petrópolis, que vai estar dentro desse contexto aí da extração do látex para a fabricação da borracha. Temos também o primeiro início da industrialização, o começo aí do nosso processo de industrialização, mas a base econômica vai continuar sendo o café. E em termos políticos, o que a gente tem dessa república oligárquica? Essa república oligárquica é também conhecida como a República do Café com Leite. Por quê? Porque São Paulo e Minas Gerais vão fazer aí uma parceria para se alternarem na presidência da República. E aí ganha esse apelido por quê? Bruna, você é tranquila, sei porque você aprende. Porque São Paulo produz café e Minas produz leite, não é isso? Não. Na verdade, os dois estados produzem café. Inclusive, alguns historiadores alegam que Minas Gerais, em um período da República, produz mais café do que o estado de São Paulo. Então não é bem essa a justificativa. Vamos entender um pouco essa parceria. De fato, São Paulo produz café, mas mais do que isso, São Paulo é o estado mais rico do Brasil nesse momento. E Minas? Minas também produz café, é talvez a segunda economia aí mais forte entre Minas e Rio de Janeiro. Além disso, Minas não exportava leite. Leite era um consumo de subsistência naquela época. Por que então que Minas vai entrar na história, vai entrar na parceria? Minas é o estado com a maior força política naquele momento. Então, o PRM, o Partido Republicano Mineiro, era um partido de muita relevância e tinha muita presença, tanto no legislativo quanto no executivo, no judiciário. A gente tinha ali uma presença da elite mineira em vários setores políticos do país. Então, percebam que essa união não é café e leite, é força econômica e força política. Então, essas duas coisas juntas vão assegurar uma parceria muito duradoura, que vai aí acabar no final dos anos 20, aí, mais especificamente 1930. E não quer dizer que foi uma parceria sempre amigável, que sempre foi flores e foi tudo da forma mais suave e plena. Não, existiram atritos, desavenças, mas em linhas gerais foi uma parceria muito positiva para os dois estados. Então, basicamente, a partir dessa segunda fase da República, o PRP, Partido Republicano Paulista, e o PRM, Partido Republicano Mineiro, vão firmar essa parceria e se alternar nos mandatos aí de presidência da República. Tá, Bruna, mas a gente vive numa democracia. As pessoas votam. O que garantia que eles iriam ser eleitos? Ia sempre dar PRP ou PRM? Era sorte? Eles ficavam ali cruzando os dedos e torcendo para o resultado ser favorável? Não. Essa parte da República vai ser muito marcada pelas manipulações eleitorais. E através de fraudes, de trocas de favores e de muita corrupção, essa parceria vai conseguir dar certo. Uma primeira estratégia de manipulação eleitoral era a chamada política dos governadores. O que era isso? O presidente da República pedia ajuda aos governadores dos estados e eles faziam ali uma troca de favores. O presidente falava com o governador que não iria se intrometer nas questões do Estado. E o governador teria muita autonomia para governar. Muitos governadores, além disso, exigiam dinheiro. E esse governador, o que dá em troca para o presidente? Dá a garantia de que o seu estado vai votar nos candidatos que o presidente quer, do PRP ou do PRM, sempre, seja para a presidência da República, seja para cargos como deputados, senadores, etc. Tá, Bruno, entendi. Mas ainda assim, como que esses governadores vão conseguir garantir que o seu estado vai votar em quem o presidente quer? E é aí que vai entrar uma figura muito importante da Primeira República, que é o coronel. Os coronéis eram grandes latifundiários de terra que tinham muito poder político, econômico e pessoal. Eles dominavam ali o meio rural, que era a maior parte do Brasil, e ali eles eram
responsáveis por fazer a justiça, por abastecer algumas famílias, por garantir a proteção. Eram muito respeitados, muito temidos muitas vezes, e muitas famílias, inclusive, dependiam dos coronéis para sobreviver. Então, esses governadores vão se recorrer aos coronéis e vão repassar o pedido do presidente da República. Então, esses coronéis vão precisar garantir, dentro da zona de influência de cada um, que os candidatos do PRP e do PRM serão sempre eleitos. E como eles farão isso? Lembra que eu comentei com vocês que o voto é aberto? É assim que eles farão. Então, durante o processo eleitoral, o coronel tá ali, vendo direitinho quem você tá votando, vendo se você cumpriu com o que ele pediu, e se por acaso você não obedecesse ao pedido, que na verdade era uma ordem desse coronel, pode ter certeza que você sofria as consequências. Então esse coronel, ele usava de coerção, ele usava de violência, ou muitas vezes ameaças mesmo, para conseguir o que o governador havia pedido. Em troca, ele pedia alguma coisa. Pode ser um cargo público, pode ser dinheiro. Então percebam que é uma reação em cadeia. O presidente da República recorre ao governador dos estados, que recorre então ao coronel. E o coronelismo vai ser uma marca muito forte então da nossa Primeira República. Essa região de domínio de cada coronel ficou apelidada de curral eleitoral daquele coronel. Só para vocês verem a ideia, era como se a população ali fosse gado nas mãos daquele coronel que guiava ali, né, tocava aquelas pessoas de acordo com seus interesses. Ele manipulava aquelas pessoas igual gado. E o voto naquela época, apesar de teoricamente a Constituição garantir a liberdade de voto, não era bem assim. Foi apelidado então de voto de cabresto, porque a pessoa, na verdade, não tinha liberdade de votar em quem ela queria. Existia o cabresto ali, que era o coronel, que guiava a pessoa para votar em quem ele queria. Então, o nosso sistema eleitoral na Primeira República é marcado por isso, pela violência, pela ameaça, pela corrupção e pela fraude eleitoral. E é dessa forma que Minas e São Paulo vão conseguir manter essa aliança. E se por acaso, em algum processo eleitoral, o resultado não fosse favorável em algum cargo político, existia um órgão chamado Câmara de Verificação de Poderes que contabilizava os votos. E adivinha quem controlava a Câmara de Verificação? O presidente da República. Então, se por acaso ele começasse a conferir os votos e desse um resultado que não fosse PRP ou PRM, ele realizava a chamada degola. O que era isso? Eliminar a oposição. Às vezes, no sentido literal. Muitos deputados e senadores desapareceram do Brasil durante a Primeira República. E muitas vezes nem tiveram a chance de comemorar a sua vitória, porque foram degolados. Ou, muitas vezes, o presidente anunciava que o fulano foi vitorioso, mas foram verificadas fraudes eleitorais, por isso a candidatura dele seria cancelada. E olha só, a vitória então, no segundo lugar aí, agora vai para o PRP ou para o PRM. Então, através de todas essas manipulações, a gente vai ter Minas e São Paulo, PRP e PRM, fazendo essa aliança política aí durante a República Oligárquica. Bruna, e o resto da galera? E os outros estados e as outras pessoas que queriam ser, por exemplo, presidentes da República? E o povo, eles vão deixar isso acontecer de boa? Não. A Primeira República vai ser também fortemente marcada por movimentos sociais e rebeliões e revoltas, pessoas então contrárias a esse regime, a essa república oligárquica, corrupta e excludente. Mas isso então veremos na nossa próxima aula. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like, inscreva-se no canal, comenta aí o que você achou. Não esquece de ativar o sininho para receber todas as novidades aqui do Me Explica Essa História. Então, um beijo para vocês e eu te espero na nossa próxima aula.